Terceiro período, módulo 1. Nascimento, crescimento e desenvolvimento. Pelve, períneo e crânio. A pelve é a parte do tronco posterior inferior ao abdômen e é a área de transição entre o tronco e os membros inferiores. Ela é um espaço na estrutura óssea superposto externamente pelas regiões perineal, abdominal, lombar e glútea. Sendo assim, a pelve não tem área de superfície externa. Tem como função proteger os órgãos localizados na cavidade pélvica, sustentar o tronco, atuar como ponto de fixação para os músculos do períneo e dos membros inferiores, promover uma área para inserção das extremidades inferiores e, por fim, transferir o peso para os membros inferiores. Vale lembrar também que a pelve masculina e feminina possuem diferenças úteis na hora de determinar o gênero em ossadas e fósseis humanos. Na fase madura, a pelve óssea é formada por três ossos: o osso do quadril direito, o osso do quadril esquerdo e o sacro. Os dois ossos do quadril são unidos anteriormente na sínfise púbica, que é uma articulação cartilagínea secundária. Os ossos do quadril articulam-se posteriormente com o sacro nas articulações sacroiliacas. As faces internas dos ossos do quadril é quem delimitam a pelve. Os ossos do quadril são ossos grandes e de formato irregular. Cada um deles é formado pela fusão de outros três ossos, o íleo, o isquio e o pubis. Acima vocês podem ver o íleo. Do lado esquerdo vocês conseguem ver o isquio em verde e do lado direito o pubis em laranja. O ilho é a parte superior do osso do quadril e possui uma forma de leque. A asa do ilho corresponderia à abertura desse leque. O corpo do ilho ao cabo do leque, enquanto que a crista ilíaca seria a borda do leque, que vai possuir uma curva que acompanha o contorno da asa entre as espinhas ilíacas antero-superior e póstero-superior. A fase côncava anteromedial da asa forma a fossa ilíaca. Posteriormente à face sacropélvica do ilho, nós podemos perceber uma face auricular para articulação sinovial com o sacro e uma tuberosidade ilíaca para articulação sindesmótica com o sacro. Em sua face externa, o corpo do ilho participa da formação do acetábulo. O isquio possui um corpo e um ramo. O corpo do isquio é quem vai ajudar na formação do acetábulo, e o ramo do isquio participa da formação do forômio obturado. A grande protuberância posterior inferior do isquio chama-se tuber isquiático. A pequena projeção posteromedial em formato pontiagudo, perto da junção do ramo e do corpo, chama-se espinha isquiática. A concavidade entre a espinha isquiática e o tuber isquiático chama-se incisura isquiática menor, enquanto que a concavidade que está acima da incisura isquiática chama-se incisura isquiática maior. E perceba que essa incisura isquiática maior é parcialmente formada pelo ilho. Temos também o pubis, que é um osso angulado que possui um ramo superior e um ramo inferior. O seu ramo superior participa da formação do acetábulo, enquanto que o ramo inferior participa da formação do forame obturado. Perceba o espessamento na parte anterior do corpo do pubis. Essa é a crista púbica. Ela vai terminar lateralmente com uma elevação proeminente, que vamos chamar de tubérculo púbico. A parte lateral do ramo superior do pubis tem uma estria oblíqua, que é a linha pectínea do pubis. Na parte lateral do ramo superior do pubis, nós possuímos uma estria oblíqua. Essa estria oblíqua nós vamos chamar de linha pectínea do pubis. Agora vamos falar um pouco sobre a cavidade pélvica. A pelve é subdividida em pelvis maior e menor. A pelve maior é pélvica em virtude de seus limites ósseos, porém é considerada abdominal em termos de conteúdo, pois ela é ocupada pelas vísceras abdominais inferiores, as quais protege. A pelve maior está localizada superiormente à abertura superior da pelve menor, e a pelve menor proporciona o arcabouço para a cavidade pélvica e a parte profunda do períneo, pois é circundada pela parte inferior da estrutura óssea dos compartimentos da cavidade pélvica. Como vocês podem ver nessa imagem, o verde claro representa a pelve maior, enquanto que o verde escuro representa a pelve menor. Vale ressaltar que a pelve menor também pode ser conhecida como pelve verdadeira e a pelve maior pode também ser chamada de pelve falsa. Agora eu quero que vocês reparem na delimitação superior da pelve menor, que é a seguinte. Posteriormente, nós temos o promontório. Lateralmente, nós temos a linha arqueada na face interna do ilho. Anterolateralmente, nós temos a linha pectínea do pubis e anteriormente nós temos a sínfise púbica. A delimitação inferior da pelve menor vai ser a seguinte. Posteriormente, nós temos o ápice do cóccix. Posterolateralmente, nós temos a tuberosidade do isquio. Anterolateralmente, nós temos o bordo inferior do ramo inferior do pubis. E anteriormente,
nós temos a parte inferior da sínfise púbica. Essa imagem traz um corte sagital da pelve e nela dá para ver com clareza os limites da pelve maior, que são posterolateralmente as asas do ilho e posteriormente a face anterosuperior da vértebra S1. Concluída a delimitação da pelve, vamos agora aos diâmetros da pelve, começando pelos diâmetros da abertura superior. O primeiro que a gente pode identificar é o diâmetro anatômico, representado pela primeira linha preta de cima para baixo. Ele vai seguir da borda superior da sínfise púbica até o promontório sacral no plano mediano. O segundo diâmetro que a gente pode observar é o diâmetro obstétrico, também conhecido como diâmetro verdadeiro. Nessa imagem, ele está representado pela linha vermelha, e ele vai seguir da face interna da sínfise púbica até o promontório sacral, no plano mediano. Esta vai ser a menor distância da sínfise ao promontório, e esse diâmetro é de valia para os obstetras, pois é o menor espaço em que o bebê irá passar durante o parto. O terceiro diâmetro que vamos observar nessa imagem é o diâmetro diagonal, representado na cor verde. Ele vai seguir da borda inferior da sínfise até o promontório. Nessa outra imagem, a gente pode ver por outro ângulo o diâmetro obstétrico, ou verdadeiro, que ainda está sendo representado pela cor vermelha. Também podemos observar o diâmetro transverso, que vai medir a maior largura da abertura superior pélvica. Outro diâmetro observável é o diâmetro oblíquo, que vai da articulação sacroiliaca de um lado até o ramo púbico superior do outro lado. Esses foram os diâmetros da abertura superior. Vamos agora para os diâmetros da abertura inferior. Ainda nessa imagem, a gente pode ver o diâmetro interespinal ou interespinhoso, que vai seguir de uma espinha isquiática à outra. Nessa outra imagem, a gente pode ver o diâmetro anteroposterior, que vai seguir da borda inferior da sínfise púbica até o ápice do cóccix. Por fim, temos o diâmetro transverso inferior, que vai seguir de uma tuberosidade isquiática à outra. Vamos agora para a classificação quanto ao formato da abertura superior da pelve verdadeira. O primeiro formato é o androide. Ele vai ter uma forma de copas de baralho, ou seja, o coração romântico, e ele é muito característico no masculino. O segundo é o ginecoide, que tem uma forma arredondada, vai ser característica do feminino. O terceiro formato é o antropode. Ele vai ter uma forma oval longa e estreita. Ele é mais comum no masculino. E o quarto é o platipeloide, que tem uma forma ovoide e vai ser mais comum no feminino. Lembrando que, quando a mulher acaba tendo o formato da pelve mais puxado para o androide, ou então com formato platipeloide, ela pode ter dificuldades no parto normal. Agora, vamos falar sobre as articulações da pelve. Temos as lombosacrais, as sacrococcígeas, a sínfise púbica e as sacroiliacas. As articulações lombosacrais são constituídas pelo corpo da vértebra L5 e o sacro. Elas se assemelham muito às articulações intervertebrais, pois elas incluem um disco vertebral, articulações dos processos articulares e também ligamentos acessórios. A articulação sacrococcígea, ela vai consistir em um disco intervertebral que une o ápice do sacro à base do cóccix e também vai possuir um reforço pelos ligamentos sacrococcígeos dorsal, ventral e lateral. Essa articulação muitas vezes se apresenta sinostosada, parcialmente ou completamente. Já a sínfise púbica pode ser melhor visualizada por essa vista anterior. Ela consiste numa articulação cartilaginosa que une os ossos púbicos no plano medial. Vale lembrar que essa cartilagem é composta por uma camada hialina e outra camada de fibrocartilagem. A camada hialina reveste cada osso do púbis, enquanto que a fibrocartilagem o separa, e essa fibrocartilagem se denomina disco púbico. A articulação sacroiliaca é uma articulação sinovial formada pela união da superfície auricular do sacro e do ilho. Essas superfícies podem ser lisas e planas, mas também podem ser encurvadas e apresentar depressões e algumas elevações que vão se adaptar às irregularidades correspondentes da superfície oposta. Isso vai conceder uma maior estabilidade a essa articulação. Além disso, ela possui uma cápsula articular em volta por uma membrana sinovial que vai unir o ilho e o sacro na periferia das superfícies auriculares. A pelve feminina e a pelve masculina podem apresentar diferenças muito significativas. Essas diferenças vão se dar principalmente pelo corpo da mulher poder gestar uma criança. Sendo assim, a conformação da pelve será adaptada para esse evento. A primeira característica que a gente vai poder analisar é em relação à maciez, que no homem, o osso do quadril ele é mais maciço em relação ao da mulher, que tende a ser mais delicado. Podemos analisar também a proximidade das espinhas ilíacas. No homem, as espinhas ilíacas anteriores, direita e esquerda, costumam ser mais próximas do que na mulher. Isso dá um aspecto de pelve fechada para a pelve do homem, enquanto que a da mulher tem um aspecto de pelve mais aberta. A terceira característica que a gente pode analisar é a forma da abertura superior da pelve verdadeira. Outra característica é a abertura inferior da pelve verdadeira. Essa abertura vai costumar ser mais estreita no homem quando comparado à da mulher.
O arco púbico é um importante elemento a ser analisado. Ele vai ser formado pelos ramos isquiopúbicos dos dois lados. Esses ramos vão se encontrar na sífise púbica e suas margens inferiores é quem vão definir o ângulo subpúbico. No homem, esse ângulo costuma ser menor que 90 graus, enquanto que na mulher ele vai costumar ser maior que 90 graus. O forame obturado também pode ser observado. No homem, ele costuma ter um formato oval e na mulher vai ter um formato mais triangular. Por fim, temos o acetábulo, que no homem fica mais lateralmente e na mulher mais anteriormente. Agora, vamos falar sobre os músculos do assoalho pélvico. A delimitação inferior da cavidade pélvica é composta por várias camadas sobrepostas de tecido conjuntivo e de músculo. Nessa imagem, vocês podem ver uma estrutura em formato de U dentro da pelvis menor, chamada diafragma pélvico, e a sua face superior quem vai delimitar o assoalho pélvico. Os músculos que compõem o assoalho pélvico têm importantes funções, como contrair-se para manter a continência urinária e fecal, relaxar-se para permitir esvaziamento intestinal e vesical. Eles evitam deslocamento de órgãos pélvicos e participam da responsividade sexual feminina normal, sendo extremamente distendidos para permitir o parto e contraem-se no pós-parto para a manutenção da sua funcionalidade. O assoalho pélvico vai ser formado pelos músculos levantadores do ânus e coccígeo, que também pode ser chamado de isquiococcígeo. Ou seja, o músculo piriforme ele não faz parte da musculatura do assoalho pélvico. Vocês podem ver que o músculo isquiococcígeo está localizado anteriormente ao músculo piriforme. E o músculo levantador do ânus é a parte maior e mais importante do assoalho pélvico. Ele está fixado aos corpos dos pubis, às espinhas isquiáticas e também ao arco tendíneo. O arco tendíneo é um espessamento na face obturatória. Ele vai ser dividido em duas partes. Elas vão ser denominadas de acordo com as suas fixações. A primeira parte é o músculo iliococcígeo, que vai corresponder à parte posterolateral do músculo levantador do ânus, que vai se originar na parte posterior do arco tendíneo e na espinha isquiática e vai se fundir ao corpo anococcígeo posteriormente. A segunda parte é um músculo pubococcígeo. Ele vai ter sua origem a partir da face posterior do corpo do pubis e também do arco tendíneo anterior, e vai ter sua fixação no cóccix. O músculo pubococcígeo, ele também vai se dividir. As suas alças musculares mais curtas, que se projetam medialmente, elas vão ser denominadas de acordo com a estrutura próxima a ela. Nas mulheres, as alças musculares que vão circundar a vagina chamam-se músculo pubovaginal, enquanto que nos homens, já que não possuem vagina e sim uma próstata, chama-se puboprostático. Temos também o músculo puborretal, que são aquelas alças que passam posteriormente à junção anorretal. E esse músculo possui um papel muito importante na manutenção da continência fecal. E é importante frisar que tanto o músculo piriforme quanto o músculo obturador interno, eles não fazem parte da musculatura do assoalho pélvico, porém, o músculo obturador interno limita a parede lateral da pelve, enquanto que o músculo piriforme limita a parede posterior-superior da pelve. Agora vamos falar sobre períneo feminino. O períneo é a região do tronco situada inferiormente ao diafragma da pelve. Ele vai ter uma forma losangular e vai possuir os mesmos limites da abertura inferior da pelve, que são os seguintes: a borda inferior da sínfise púbica, os ramos do púbis e do isquio, as tuberosidades isquiáticas, os ligamentos sarcotuberais e o cóccix. A sínfise púbica vai estar ocupando o ângulo anterior desse losango, enquanto que o cóccix se situa no ângulo posterior e as tuberosidades isquiáticas nos ângulos laterais. Uma linha imaginária horizontal pode ser traçada ao nível das tuberosidades isquiáticas, e ela vai dividir o períneo em duas regiões, a anterior e a posterior. A anterior a gente vai chamar de trígono urogenital, por ser atravessada por estruturas do sistema urinário e genital. Já a posterior a gente vai chamar de trígono anal, por ser atravessado pelo canal anal. No trígono urogenital, nós temos alguns grupos de estruturas que são importantes. São eles: os músculos superficiais do períneo, os músculos profundos do períneo, as fáscias e espaços perineais e os órgãos genitais externos. O grupo de músculos superficiais do períneo são compostos por três músculos. O primeiro deles é o músculo transverso superficial do períneo. Ele geralmente é pouco desenvolvido e vai se originar na face interna do ramo do isquio e vai se inserir no centro tendíneo do períneo. Ele tem a principal função de estabilizar o centro tendíneo do períneo. O segundo músculo desse grupo é o músculo isquiocavernoso. Ele vai se originar na face interna do ramo do isquio. No feminino, ele tende a ter um tamanho menor quando comparado com o masculino. Ele ainda vai envolver e comprimir o clitóris, auxiliando assim a manutenção da sua ereção. Para finalizar o grupo dos músculos superficiais do períneo, nós temos o músculo bulbo esponjoso, que também pode ser chamado de bulbo cavernoso. Ele vai se originar no centro tendíneo do períneo
e vai se projetar para a região anterior, reforçando assim o centro do períneo. Na mulher, ele circunda a parte mais inferior da vagina, e durante seu trajeto, ele vai o bulbo do vestíbulo. O músculo bulbo esponjoso, conjugado com o bulbo do vestíbulo, vão atuar como constritores fracos da vagina. Além disso, o músculo bulbo esponjoso no sexo feminino difere do homólogo masculino por estar bastante separado do músculo contralateral. Isso acontece por conta da presença da vagina. Temos também os músculos profundos do períneo, que são compostos por dois músculos. O primeiro deles é o transverso profundo do períneo. Ele é responsável por fechar o hiato urogenital e ele é atravessado pela uretra e na mulher também é atravessado pela vagina. Ele se origina da face interna do ramo do isquio e a maioria de suas fibras posteriores vão se inserir no centro tendíneo do períneo. Dessa forma, ele vai ficar mais estabilizado. Fibras circulares do músculo transverso profundo do períneo podem também formar o músculo esfíncter externo da uretra. E o músculo esfíncter externo da uretra vai ser formado por fibras circulares do músculo transverso profundo do períneo. Ele vai ser o segundo componente dos músculos profundos do períneo. Ele é composto pela musculatura localizada abaixo do colo vesical, que vai envolver a uretra nessa altura. Existem o esfíncter externo composto por músculo estriado e o esfíncter interno composto por músculo liso. Ou seja, o esfíncter interno ele não é voluntário, enquanto que o externo é voluntário. Falando sobre as fáscias e espaços perineais, a gente tem que o trígono urogenital se dispõe em camadas. Ele possui fáscias que vão delimitar compartimentos profundos e superficiais. Todas as fáscias do trígono urogenital estão fixadas lateralmente aos ramos isquiopúbicos e posteriormente elas vão se fundir umas com as outras e se fixar na borda posterior do diafragma urogenital. Nós vamos ter quatro fáscias. A mais superficial delas é a fáscia superficial do períneo. Logo depois dela vem a fáscia profunda. Entre elas, tem um espaço superficial do períneo. Logo depois tem a fáscia inferior do diafragma urogenital e a fáscia superior do diafragma urogenital. E essas duas fáscias é quem vão delimitar o espaço profundo do períneo. O último grupo de elementos do períneo aqui abordados são os órgãos genitais externos. Logo acima, a gente pode localizar o monte do púbis. Descendo pelo períneo, a gente pode ver os lábios maiores do pudendo. Eles vão circundar a rima do pudendo. Entre eles, temos os lábios menores do pudendo, que circundam o vestíbulo da vagina. Nessa imagem, a gente também pode encontrar o clitóris, assim como nessa outra imagem dissecada, que também podemos localizar o clitóris e que nos permite também verificar a presença dos bulbos do vestíbulo e das glândulas vestibulares maiores. As glândulas vestibulares menores, elas estão em números variados, elas são pequenas e seus minúsculos ductos se abrem no vestíbulo da vagina. Elas também são responsáveis pela lubrificação, assim como as glândulas vestibulares maiores. Agora, eu vou falar mais especificamente do centro tendíneo do períneo, que também pode se chamar corpo perineal. Ele é uma massa fibroelástica de forma piramidal, com cerca de 2 centímetros de diâmetro e está situado em posição mediana, bem no limite entre os dois trígonos urogenital e anal, ou seja, ele se localiza entre o bulbo do pênis ou da vagina e o canal anal. Vários músculos vão se prender a ele. Os músculos transversos, superficial e profundo do períneo, o bulbo esponjoso, o pubo coccígeo, o levantador da próstata ou então o pubo vaginal, o esfíncter anal externo e o esfíncter da uretra são exemplos desses músculos. Além dos músculos, as fáscias também vão se prender a ele. E todas essas inserções, mesmo quando parciais, vão fazer do centro tendíneo uma importante estrutura de estabilização perineal. Uma das preocupações médicas relacionadas com o centro tendíneo acontece durante o trabalho de parto, pois, nesse processo, ele pode ser lacerado e até mesmo sofrer uma ruptura irregular descontrolada dos músculos. Para se evitar isso, usa-se a episiotomia, que é uma inserção da parede posterior da vagina e da parte adjacente do períneo. Dessa forma, se amplia a abertura para a passagem da cabeça do feto, de forma controlada e de fácil correção. O trígono anal corresponde à parte posterior do losango perineal. Perceba que ele está dividido completamente em duas partes simétricas, sendo cortado ao meio pelas estruturas medianas, que são o centro tendíneo, o canal anal e o ligamento anococcígeo. É importante ressaltar que essas estruturas medianas vão se estender em profundidade também, da pele até o diafragma pélvico. Nessa imagem, dá para perceber bem a diferença entre o diafragma pélvico e o diafragma urogenital. Perceba que entre essas duas estruturas há dois espaços vazios. Esses espaços vazios vão ser as fossas isquioanais. E nessa outra imagem, dá para perceber que a fossa isquiorretal
é um espaço de formato cuneiforme que vai estar preenchido por tecido gorduroso e vai estar situado entre a pele da região anal e o diafragma da pelve. Então repare que a pele da região anal é a delimitação inferior, enquanto que o diafragma da pelve é a delimitação superior. É importante salientar que a fossa isquioretal possui uma parede lateral que está situada de forma vertical. Ela é formada pelo músculo obturador interno e a sua fáscia, a fáscia obturatória. Agora, vamos falar dos ossos da cabeça. A gente pode começar separando em dois grandes grupos, os ossos do crânio e os ossos da face. Dentro dos ossos do crânio, nós temos o osso frontal, que está subjacente à região da testa e acima das órbitas. Temos os ossos parietais, que ocupam o topo do crânio e vão se encontrar na linha mediana. Temos o osso occipital, que vão se articular com os ossos parietais na sutura lambdoida. Temos os ossos temporais, que é uma estrutura proeminente na face lateral do crânio. Temos o osso esfenoide, que vai se situar na base do crânio e dentro dele está o seio esfenoidal. Temos também, por fim, o osso etimoide, que é um osso mediano e fica no centro do crânio. Ele vai se articular com 15 ossos diferentes. Existem também os ossos da face, que são os seguintes. Temos os maxilares, que são separados anteriormente pela abertura piriforme. Temos a mandíbula, que vai se articular com o osso temporal pela articulação temporomandibular, também conhecida como ATM. Temos os ossos palatinos, que participam da formação do palato duro juntamente com os maxilares. Os ossos nasais, que delimita superiormente a abertura piriforme. Os ossos lacrimais, que são os menores e mais frágeis do crânio, estão anteriormente na parede medial da órbita. Os ossos zigomáticos, que formam as proeminências da bochecha, também conhecida como maçãs do rosto. As conchas nasais inferiores, que são lâminas horizontais, curvadas nas paredes nasais laterais. E o vômer, que é fino, plano e quase trapezoide. Ele é quem vai formar a parte posterior inferior do septo nasal. Repare que entre esses ossos que eu falei, alguns se apresentam em pares e outros se apresentam sozinhos. Os ímpares são o frontal, occipital, esfenoide, etimoide, mandíbula e vômer. Os pares são os ossos parietais, temporais, maxilares, palatinos, nasais, lacrimais, zigomáticos e as conchas nasais inferiores. Outra estrutura que a gente pode encontrar são as suturas. São elas as mais importantes. A sutura coronal, que é a articulação entre o osso frontal e os ossos parietais. A sutura lambdoidea, que é a articulação entre o osso occipital e os parietais. Temos a sutura sagital, que é a articulação entre os ossos parietais. Temos a sutura escamosa, que é a articulação entre o osso temporal e o parietal. Temos a sutura esfenofrontal, que é a articulação entre o esfenoide e o osso frontal. Temos a sutura frontozigomática, que é a articulação entre o osso frontal e o osso zigomático. Temos a sutura temporozigomática, que é a articulação entre o osso temporal e o osso zigomático. Temos a sutura zigomático-maxilar, que é a articulação entre o osso maxilar e o osso zigomático. Temos a sutura frontolacrimal, que é a articulação entre o osso frontal e o osso lacrimal. Temos também a sutura nasomaxilar, que é a articulação entre o osso nasal e o osso maxilar. Também é importante ressaltar a existência do bregma, que vai ser o encontro da sutura sagital com a coronal. E temos também o lambda, que é o encontro da sutura lambdoida com a sutura sagital. Vale lembrar que nos recém-nascidos, tanto o bregma quanto a lambda, elas ainda estão expostas, ou seja, não estão cobertas pelo osso. Vamos agora identificar alguns elementos anatômicos e pontos de vista diferentes do crânio, começando pela norma facial, a vista frontal do crânio. Na cavidade orbital, a gente pode identificar alguns ossos que estão presentes na sua composição. A margem superior da cavidade orbital, a margem supraorbital, é inteiramente formada pelo osso frontal. A margem lateral da órbita vai ser formada em grande parte pelo osso zigomático e é concluída acima pelo osso frontal. A margem infraorbital é formada pelo osso zigomático lateralmente e a maxila medialmente. A margem medial da órbita vai ser formada pelo osso frontal, lacrimal e a maxila. Posteriormente à órbita, a gente consegue ainda identificar o osso etimoide, o osso esfenoide e também um pedaço pequeno do osso palatino. Esses são os ossos que compõem a cavidade orbital. Nela, a gente também vai poder encontrar o forame infraorbital, que vai ser por onde passam os vasos e nervos importantes para a manutenção da função visual. Na norma facial, ainda é possível identificar
a espinha nasal anterior, que está localizada na margem inferior da abertura piriforme e é proeminente, marcando o topo da sutura intermaxilar. Vemos o septo nasal ósseo, que é constituído superiormente pelo osso etimoide, seguido do vômer e, por fim, inferiormente a maxila. Encontramos também os forames mentuais, localizados na mandíbula. Eles dão passagem ao nervo e aos vasos mentuais. Vamos agora para a norma lateral. Aqui a gente pode encontrar o arco zigomático. Ele vai ser composto pelo osso zigomático e temporal, delimitando a fossa temporal. O ramo da mandíbula vai ser uma lâmina de osso que se projeta para cima a partir do corpo da mandíbula. Sua margem inferior é contínua com a base da mandíbula e encontra a margem posterior no ângulo da mandíbula. O ângulo da mandíbula ele vai ser tipicamente invertido nos homens, mas frequentemente invertido nas mulheres. Isso acontece pois no ângulo da mandíbula existe a fixação de um músculo, que nos homens tendem a ser mais desenvolvidos. A fina margem superior do ramo da mandíbula limita a incisura da mandíbula, que está localizada entre o processo coronoide anteriormente e pelo processo condilar, também conhecido como a cabeça da mandíbula posteriormente. O corpo da mandíbula tem formato de U e vai sustentar os dentes inferiores. A crista zigomático-alveolar é um acidente da maxila que vai se localizar inferolateralmente a ela e separa as superfícies anterior e posterior desse osso. O poro acústico externo corresponde à entrada do meato acústico externo, que vai ser responsável por transmitir ondas sonoras até a membrana timpânica. O processo mastoide é de grande relevância clínica, pois ele é uma importante referência anatômica. Ele vai ser uma projeção inferior do osso temporal, que se situa posterior-inferiormente ao meato acústico externo, e vai ser o local de inserção do músculo esternocleidomastóideo. O processo estiloide é afilado, pontudo e se projeta anterior-inferiormente a partir do osso temporal. Sua parte proximal vai ser embainhada pela lâmina timpânica, enquanto que sua parte distal serve de fixação para músculos e ligamentos. Agora, a norma occipital, que seria a visão posterior do crânio. Começando pela protuberância occipital externa. Ela vai servir de inserção do ligamento nucal e está localizada entre as linhas nucais superior e inferior, que também vão promover uma fixação à musculatura do pescoço. Aqui, a gente também pode acabar encontrando a presença de ossos suturais. O que acontece? Durante a ossificação dos ossos do crânio, alguns centros de ossificação adicionais podem ocorrer nas suturas ou então perto delas. Isso vai dar origem a ossos suturais isolados. Vários ossos suturais podem ocorrer na lâmina ou então nas proximidades, como por exemplo o osso interparietal, que também pode ser chamado de osso inca. Não é incomum encontrar ossos suturais grandes, e desse ponto de vista, a gente também consegue enxergar o processo mastoide. A partir da norma basilar, nós podemos observar o palato duro, que consiste no conjunto dos maxilares com os ossos palatinos. A articulação temporomandibular é uma articulação sinovial que está localizada entre a fossa mandibular, que também pode ser conhecida como fossa glenoide, e a cabeça da mandíbula. A eminência articular é uma região transversalmente elíptica e forma a maior parte da superfície articular da fossa mandibular. A placa timpânica vai se localizar posteriormente à fossa mandibular e forma o assoalho da parede anterior do meato acústico externo. Sendo assim, a eminência articular, a fossa mandibular e a placa timpânica estão diretamente correlacionados. O forame estilomastóideo vai se situar entre os processos mastoide e estiloide, sobre a face lateral do osso temporal. Ele vai ser responsável por transmitir o nervo facial e a artéria estilomastóidea. Também é possível observar os coânos. Veja, a cavidade nasal abre na parte nasal da faringe através de um par de aberturas ovais. Esse par de aberturas ovais são os coânos. Aqui, uma importante estrutura anatômica é o forame magno. Ele vai possuir um formato oval, se situa em uma posição anteromediana e se abre para a fossa posterior do crânio. Ele vai conter a extremidade inferior do bulbo, as meninges, artérias vertebrais e o nervo acessório. Anteriormente, a margem do forame magno é ligeiramente sobreposta pelos côndilos occipitais. Eles vão se projetar para baixo, se articulando com a vértebra atlas. Também podemos observar o canal carótido. Ele é uma estrutura quase que circular e vai se situar na parte medial da parte petrosa do osso temporal. A artéria carótida interna penetra no crânio através desse forame. Atrás da abertura do canal carótico se encontra a fossa jugular. Ela possui profundidade e tamanho variáveis. Ela vai conter o bulbo da veia jugular, por isso o nome.
tomar cuidado para não confundir com o forame jugular, pois este é um grande ato irregular que está localizado na extremidade posterior da sutura occipitomastóidea, entre o processo jugular do osso occipital e a fossa jugular da parte petrosa do osso temporal. Uma série de estruturas importantes vão passar pelo forame jugular. São eles: seio petroso inferior, nervos cranianos como o glossofaríngeo, o vago e o acessório, e por fim a veia jugular interna. Aqui a gente tem a vista interna do crânio, e a gente pode separar essa parte em 3 fossas: a fossa anterior, a fossa média e a fossa posterior. A fossa anterior é composta principalmente pelo osso frontal. Seu assoalho vai ter a participação do osso frontal, a lâmina cribriforme, a crista etimoidal, o osso etimoide e o osso esfenoide. E ao contrário das outras fossas do crânio, ela não se comunica diretamente com a face inferior do crânio. A lâmina cribriforme do osso etimoide vai se espalhar por toda a linha mediana na fossa anterior. Ela é caracterizada pelos seus forames, que vão ser responsáveis por permitir a passagem dos nervos olfatórios para o sistema nervoso central. Anteriormente a essa lâmina, nós temos um esporão de osso, chamado crista etimoidal. Essa crista vai se projetar para cima entre os hemisférios cerebrais. A fossa média do crânio é mais profunda e mais extensa do que a fossa anterior. Ela é delimitada na frente pelo osso esfenoide, atrás pela parte petrosa do osso temporal e o dorso da sela turca, e lateralmente pelos ossos temporais, parietais e esfenoide. Centralmente, o assoalho da fossa média é mais estreito e é formado pelo corpo do osso esfenoide. Este, por sua vez, contém os seios esfenoidais. O teto do seio é profundamente côncavo e abriga a glândula hipófise. Portanto, ele é denominado fossa hipofisial, estrutura que faz parte da célula turca. Para completar a célula turca, temos também o tubérculo da célula anteriormente e o dorso da célula posteriormente. A parte petrosa do osso temporal é uma massa de osso que é situada como uma cunha entre os ossos esfenoide e occipital na base do crânio. É ela quem vai conter o labirinto acústico. O poro acústico interno se situa anterosuperiormente ao forame jugular e transmite os nervos facial, vestíbulo coclear, o nervo intermédio e os vasos do labirinto. Vamos finalmente para a fossa posterior do crânio, a maior e mais profunda das fossas do crânio. Ela é quem vai conter o cerebelo, a ponte e o bulbo. Ela vai ser delimitada anteriormente pelo dorso da sela, o osso esfenoide e parte do osso occipital. Posteriormente, pelo osso occipital. Lateralmente, ela vai ser delimitada pelas partes petrosa e mastóide do osso temporal, assim como pelas partes laterais do osso occipital. Posterior superiormente, ela é delimitada pelos ossos parietais. Perceba que dessa visão também conseguimos ver estruturas já citadas, como o forame magno e o canal carótico. Nessa imagem, nós temos a secção sagital mediana do crânio. Aqui a gente pode identificar o palato duro, que vai ser composto pela maxila e palatino. Podemos identificar também alguns seios paranasais, lembrando que os seios paranasais são espaços aéreos presentes dentro dos ossos. Aqui a gente pode ver o seio frontal e o seio esfenoidal. Também podemos perceber a presença de surcos arteriais, que são sulcos deixados pelas artérias que irrigavam essa região. Outras estruturas que a gente pode perceber e que a gente já citou aqui são a fossa hipofisária, o dorso da cela, o tubérculo da cela turca, o dorso da cela turca, o processo estiloide e a espinha nasal anterior. E esse foi o primeiro módulo do terceiro período. Curta, compartilhe e comente. Agradeço sua atenção.